Tira esse uniforme daqui, seu João. Hoje é jantar de gente importante, não reunião de porteiro. A voz da minha nora cortou a sala como faca passando em azulejo. Eu estava parado na porta do salão do condomínio, com uma assadeira de empadão nas mãos, quando vi minha família inteira fingir que não me conhecia. Meu filho sorriu sem levantar os olhos do celular. Minha filha virou o rosto, e no telão, atrás do bolo, aparecia uma foto minha com a legenda: "O homem que a gente superou. Fica comigo até o fim", porque naquela noite ninguém imaginava quem realmente pagava aquela festa. Antes daquela frase, antes daquele telão, antes de eu apertar o botão que derrubou meio mundo dentro da minha própria família, eu era apenas João Batista Moreira, 58 anos, síndico aposentado de um prédio antigo na Tijuca, ex-mestre de obras, viúvo de uma mulher que sempre dizia que silêncio também pode ser ferramenta. Eu nunca fui homem de gritar. Minha vida inteira foi tijolo sobre tijolo, recibo dentro de pasta, chave pendurada no prego certo. Quem me olhava via um senhor de camisa simples, sapato gasto e mãos rachadas. Quem me conhecia de verdade sabia que eu nunca esquecia onde cada cano passava por dentro de uma parede. Naquela quinta-feira, acordei às 5h30 com o barulho do caminhão de lixo subindo a rua. A janela do meu quarto dava para um pedaço estreito de céu entre dois prédios, e o céu ainda estava azul escuro, quase preto. Na cozinha, o café já estava no coador, porque eu deixava tudo preparado antes de dormir. Era aniversário da minha falecida esposa, Lúcia. Não aniversário de nascimento, aniversário de promessa. Fazia 8 anos que no leito do hospital, ela segurou meu pulso com a força que ainda tinha e pediu uma coisa simples: "Não deixa nossos filhos virarem gente sem coração, João." Eu achei que tinha falhado devagar, mas naquela noite descobri que a falha já tinha nome, sobrenome e contrato assinado. Meus filhos eram 2. Renato, 34 anos, corretor de imóveis de luxo na Barra da Tijuca, desses que falam oportunidade como se estivesse oferecendo salvação. E Camila, 31, dona de uma clínica estética em Ipanema, especialista em sorrir para a câmera e apagar mensagem no privado. Os 2 cresceram comendo arroz, feijão e ovo frito em prato de vidro lascado, mas depois que o dinheiro começou a rodear a vida deles, passaram a tratar minha simplicidade como doença contagiosa. Renato era casado com Priscila, uma mulher bonita, sempre perfumada, sempre calculando quem valia a pena cumprimentar com 2 beijos e quem merecia só um aceno. Camila namorava Raul, advogado pequeno com ambição grande, cabelo alinhado demais, sorriso sem peso nenhum. Eu não gostava dele desde a primeira vez em que entrou na minha casa e olhou meus móveis como quem avalia entulho. Naquele dia, eu esperava os 4 para um jantar simples no apartamento. Não era festa grande, era só uma homenagem a Lúcia, como todo ano. Eu fazia o empadão de frango dela, comprava flores amarelas na feira, botava a toalha azul na mesa e acendia a vela pequena perto do retrato. Desde que ela morreu, esse ritual segurava alguma coisa em pé dentro de mim. Às 10 da manhã, Camila mandou uma mensagem curta: "Pai, hoje não vai dar. Evento importante. Depois a gente marca. Depois a gente marca." Como se lembrança tivesse agenda flexível. Renato nem respondeu. Às 11h20, Priscila mandou áudio no grupo da família: "Seu João, não fica chateado, tá? É que hoje temos um jantar de investidores no salão do seu prédio mesmo. O Renato conseguiu fechar uma parceria incrível. Vai ser uma noite de networking. Depois passamos aí para pegar um pedaço do empadão." Eu ouvi o áudio 3 vezes. No salão do meu prédio. Na mesma noite, no mesmo horário, com investidores. E depois passamos aí para pegar um pedaço do empadão, como se minha mesa fosse balcão de sobras emocionais. Respondi só: "Entendi." Eu tinha aprendido com obra que rachadura pequena nunca deve ser ignorada. Aquele "entendi" foi minha mão passando pela parede e sentindo umidade. Passei a tarde cozinhando. Frango desfiado com azeitona, massa abrindo na bancada, cheiro de manteiga pela cozinha. O retrato de Lúcia ficou encostado perto da janela, olhando tudo com aquele meio sorriso dela. Enquanto amassava a massa, lembrei de quando compramos aquele apartamento. Não era grande, mas tinha sol de manhã e uma vista miúda para o Cristo quando o tempo colaborava. Eu paguei com anos de serviço, plantão, reforma, bico de fim de semana. Depois, quando a construtora onde eu trabalhava quebrou, recebi um acerto grande por uma briga trabalhista antiga. Não gastei, guardei.
Investi com a ajuda de um contador honesto, seu Valdemar. Lúcia dizia que dinheiro bom é aquele que fica calado até precisar falar, e ficou calado por muito tempo. O que meus filhos nunca souberam era que o prédio onde morávamos, o velho edifício Santa Cecília, tinha uma história que nem o síndico novo entendia direito. Anos antes, quando a incorporadora original entrou em recuperação, alguns apartamentos e créditos de manutenção ficaram embaralhados em processos. Eu, que conhecia cada dívida, cada ata e cada proprietário desesperado, comprei aos poucos cotas, créditos e direitos sobre garagens, lojas térreas e 3 unidades pequenas. Fiz isso legalmente, com contrato, escritura e paciência. Não era fortuna de novela. Era patrimônio suado, silencioso, espalhado em papel. Com o tempo, a região valorizou. Uma rede de mercado quis comprar as lojas térreas. Uma clínica quis alugar 2 andares de um prédio vizinho, que também entrou na história por causa de uma servidão antiga. Quando vi, eu administrava por trás uma renda que meus filhos achavam que vinha de algum aluguelzinho. Eles nunca perguntaram. Só pediam. Renato pediu R$80 mil para dar entrada num negócio rápido. Depois pediu R$120 mil para destravar uma comissão. Camila pediu R$60 mil para máquinas da clínica. Depois R$95 mil para a reforma. Eu ajudei, mas não do jeito que eles pensavam. Nunca transferi dinheiro sem documento. Sempre pus como empréstimo formal, com recibo, garantia simples, assinatura reconhecida. Eles riam. Pai, precisa disso tudo? A gente é família. Eu respondia. Família que se respeita não deixa dívida virar veneno. Eles assinavam sem ler. Esse foi o primeiro erro deles. Às 6 da tarde terminei o empadão. Coloquei a toalha azul, 3 pratos, depois tirei 2. Deixei só o meu e o de Lúcia, por costume. A vela tremia perto do retrato. Lá embaixo, no salão, começava a música. Risadas subiam pelo fosso da ventilação. Pelo grupo dos moradores, vi fotos, arranjos de flores, taças, buffet japonês, garçom de luva preta. Alguém marcou Renato. Outra pessoa marcou Priscila. Camila apareceu num vídeo, de vestido dourado, sorrindo com uma taça na mão. A legenda dizia: Noite histórica para o novo projeto de alto padrão da família Moreira. Família Moreira. Eu ri sem som. Moreira servia para vender apartamento. Para sentar à mesa, não. Às 7h40, interfone tocou. Pensei, por um segundo idiota, que eles tinham subido. Era o porteiro, Luciano, um rapaz que eu ajudei quando a mãe dele precisou de exame. Seu João, desculpa incomodar. A dona Priscila pediu para o senhor descer com aquele empadão. Ela falou que combina com a parte afetiva da apresentação. Parte afetiva? Foi o que ela disse, seu João. Se não quiser, eu falo que o senhor não está. Olhei para o empadão dourado na mesa. Lúcia tinha um jeito de cortar a primeira fatia com faca pequena, como se abrisse um presente. Senti a garganta fechar, mas não deixei virar drama. Peguei a assadeira, cobri com papel alumínio e desci. No elevador, meu reflexo no espelho parecia mais velho do que de manhã. Camisa azul clara, calça social antiga, cabelo branco penteado com água. A assadeira quente queimava a palma mesmo com pano. Quando a porta abriu no térreo, o corredor estava cheio de gente perfumada. Música baixa, luz amarela, fotógrafo com câmera pendurada. No salão, Renato falava com 2 homens de blazer. Camila fazia vídeo. Priscila me viu e veio rápido. Sorriso duro. Ai, seu João, ótimo. Deixa ali na mesa lateral. Boa noite para você também, Priscila. Ela piscou, incomodada com minha calma. Boa noite. É que está tudo corrido. O Renato está prestes a apresentar o projeto. Projeto de quê? Depois ele explica. Ela tentou pegar a assadeira. Eu segurei. Eu entrego para ele. O sorriso dela sumiu meio centímetro. Não precisa. Hoje é um evento corporativo. Com o nome da minha família no telão, ela olhou para trás. No telão havia uma imagem renderizada do próprio edifício Santa Cecília, mas repaginado. Fachada de vidro, jardim vertical, academia no térreo, nome novo, Residencial Lúmina. Meu prédio, minha casa. O prédio de gente velha, criança, aposentado, diarista, professor, transformado em maquete para investidor. Meu estômago gelou, mas minha mão continuou firme. Renato me viu. Por um segundo, fez cara de quem encontra a cobrança vencida no meio da festa. Veio até mim, segurando o braço de um homem forte, bronzeado,
com relógio chamativo. Pai, que bom que desceu. Esse é o senhor Álvaro Figueiredo, nosso parceiro. Álvaro me apertou a mão olhando por cima do meu ombro. Prazer, seu. João Batista. Isso. O Renato fala muito do senhor. Fala. Renato riu alto demais. Claro, pai foi fundamental na história do prédio. Conhece tudo. Foi quase um patrimônio vivo daqui. Foi. No passado. Como azulejo antigo que se arranca na reforma. Camila se aproximou com Raul. Ela me deu beijo no rosto sem encostar de verdade. Pai, não começa, por favor. Hoje é importante. Eu nem falei nada. Seu rosto fala. Raul sorriu. Seu João, o senhor deveria estar feliz. Seus filhos estão valorizando o que o senhor construiu. Eu olhei para o telão. Estão vendendo o que eu construí? Renato endureceu. Pai, não aqui. Então onde? Na minha mesa vocês não foram. Priscila se meteu antes que a conversa crescesse. Gente, por favor. Seu João, deixa o empadão ali. Depois a gente sobe, tá? Prometo. Naquele momento, o microfone deu um chiado. Um mestre de cerimônias chamou Renato para falar. A sala aplaudiu. Renato respirou fundo, ajeitou o paletó e subiu no pequeno palco. Eu fiquei parado com a assadeira nas mãos. Ele começou bonito. Boa noite, pessoal. Hoje não apresentamos apenas um empreendimento. Apresentamos uma virada de chave para uma família que veio de baixo, que saiu da poeira da obra e hoje enxerga o alto padrão como destino. Alguns riram. Ele continuou. Meu pai, ali foi mestre de obras. Um homem simples. Trabalhou muito. Mas nós, a nova geração, entendemos que patrimônio parado é patrimônio morto. A palavra morto bateu perto do retrato de Lúcia, que estava lá em cima, sozinho, com a vela acesa. No telão, apareceu uma foto antiga minha usando o capacete amarelo, sujo de cimento, segurando Renato criança no colo. A legenda, do chão da obra ao mercado premium. A sala aplaudiu. Eu ouvi Camila cochichar para uma mulher. Ele é meio teimoso, mas deu a base. Deu a base, como se pai fosse fundação escondida que ninguém visita depois do prédio pronto. Renato mostrou números. Valor geral de vendas, 48 milhões de reais. Captação inicial, 6 milhões de reais. Potencial de margem, 18 milhões de reais. Falava como se tivesse autorização, como se cada morador já tivesse concordado, como se o prédio inteiro fosse peça no tabuleiro dele. Então apareceu o slide que me fez entender tudo. Estratégia de aquisição, concentração familiar de direitos e facilitação interna. Facilitação interna. Eu conhecia aquela palavra de obra. Quando alguém chama golpe de estratégia, é porque já treinou a mentira. No canto do slide, vi 3 nomes. RM, Prime Negócios Imobiliários, Clínica Camila Moreira Estética Avançada, Figueiredo Participações, e abaixo, em letras menores, Consultoria Jurídica, Raul Azevedo Advocacia, minha filha, meu filho, minha nora, o namorado dela e um investidor querendo comprar o prédio por dentro. Eu olhei para Renato. Ele evitou meus olhos. Priscila percebeu que eu tinha visto. Veio até mim, sussurrando. Seu João, não faça cena. Cena? É. Não estraga o futuro dos seus filhos por apego à parede velha. Eu não respondi. Ela, achando que silêncio era fraqueza, completou. E, sinceramente, o senhor não entende mais esse mundo. Hoje é jantar de gente importante. Tira esse uniforme daqui. Eu não estava de uniforme. Era só minha camisa azul. Mas entendi. Para ela, minha pele era uniforme. Foi aí que eu falei. Baixo. Priscila, chama o Renato. Agora não. Chama. Ela virou os olhos, subiu até a beira do palco e fez sinal. Renato ficou irritado, mas desceu no meio dos aplausos. Camila veio junto, Raul atrás, cheirando confusão. Pai, pelo amor de Deus. O que foi? Eu levantei a assadeira. O empadão da sua mãe. Você pediu para eu descer. Eu não pedi. A Pri pediu para criar um momento familiar. Momento familiar é quando a família aparece. A mandíbula dele travou. Não começa com vitimismo. Essa palavra. Vitimismo. Filho que não quer encarar culpa sempre chama memória de vitimismo. Camila cruzou os braços. Pai, a gente está trabalhando. Você sabe quanto essa oportunidade pode render? Você vai poder viver melhor também. Eu vivo mal. Você vive pequeno. Eu olhei para minha filha. O vestido dourado brilhava como lâmina. Pequeno? Ela respirou, já sem paciência. Você se contenta com pouco. A mamãe também era assim. Por isso vocês nunca saíram desse prédio.
A sala ao redor seguia bebendo, mas algumas cabeças viraram. Eu senti alguma coisa dentro de mim encaixar, não quebrar. Quebrar faz barulho. Aquilo foi mais limpo, como fechadura abrindo com chave certa. Raul se aproximou. Seu João, vamos ser adultos. O empreendimento é juridicamente viável. Existem documentos de intenção. Seu nome aparece em algumas titularidades, mas isso pode ser resolvido em família. O senhor assina as cessões, recebe uma compensação justa e todo mundo ganha. Quanto é justa? Ele sorriu. Para o senhor, pensamos em 300 mil reais e permanência vitalícia no apartamento, até o início das obras. Até o início das obras? Renato falou rápido. Pai, ninguém vai te jogar na rua. A gente realoca você. Realoca? Priscila perdeu a paciência. Gente, ele está fazendo drama por causa de sentimentalismo. Renato, resolve isso depois. Agora você precisa voltar ao palco. Eu coloquei a assadeira sobre a mesa lateral, tirei o papel alumínio devagar e o cheiro do empadão saiu quente, caseiro, deslocado no meio de sushi, espumante e canapé. Por alguns segundos, aquele cheiro venceu o perfume caro. Vi uma senhora do 302, Dona Celeste, parada perto da porta, olhando com olhos úmidos. Ela morava ali havia 40 anos. O marido dela tinha morrido na sala do apartamento deles. Ali não era ativo imobiliário. Era vida empilhada em andares. Renato tentou pegar meu braço. Pai, sobe. Depois conversamos. Eu tirei meu braço. Hoje não. Hoje não o quê? Hoje eu não subo obedecendo. Ele riu, nervoso. Você vai fazer o quê? Cortar mesada de velho? Mandar áudio no grupo? Camila cochichou. Renato, para. Mas ele já estava cheio de plateia e veneno. Não, deixa. Vamos falar a verdade. Pai, você sempre ajudou porque queria controlar. Sempre com papel, recibo, assinatura. A gente cansou. Agora a gente tem gente grande do nosso lado. Álvaro Figueiredo, do fundo, observava como quem avalia se o cachorro do sítio morde. Eu só perguntei, quem falsificou a ata? A sala ficou menor. Raul piscou. Que ata? A ata da Assembleia que autoriza estudo de viabilidade e negociação coletiva. Ela aparece no slide de vocês. Eu nunca convoquei a Assembleia. Dona Celeste nunca assinou. Seu Orlando do 201 está internado há 3 meses. Mesmo assim, a assinatura dele está lá? Raul recuperou o sorriso. O senhor está confundindo documentos preliminares. Eu fui síndico 12 anos. Sei a diferença entre preliminar e falso. Renato se aproximou do meu ouvido. Pai, cala a boca. Você não sabe com quem está mexendo. Eu olhei para ele. Meu filho, o menino que tinha medo de dormir sem luz. O adolescente que eu busquei na delegacia depois de uma besteira com moto. O adulto que agora tentava me intimidar no salão onde eu troquei lâmpada. Desentupi ralo, mediei briga de vizinho, carreguei compra de idoso. Sei sim, falei. Estou mexendo com meus filhos. Priscila deu uma risada curta. Que lindo. Vai virar discurso? Não. Vai virar documento. Subi para meu apartamento sem esperar resposta. Atrás de mim, ouvi Renato chamar meu nome, mas ele não veio. Tinha investidores olhando. Para ele, correr atrás do pai seria pior que perder o pai. No elevador, minhas mãos tremeram pela primeira vez. Não de medo, de raiva bem guardada, dessas que se parecem com febre. Entrei em casa. A vela de Lúcia ainda queimava. O retrato parecia mais vivo na meia-luz. Fui direto ao armário do corredor, puxei a caixa de ferramentas velha e, por baixo da bandeja de parafusos, tirei uma pasta sanfonada cinza. Dentro estavam anos de papel, contratos de empréstimo de Renato, comprovantes de transferência para Camila, escrituras das lojas, procurações, atas verdadeiras, registros de cartório e, numa pasta vermelha, a coisa que eles jamais poderiam saber que existia, uma minuta de doação em vida para o Instituto Lúcia Moreira, uma associação que eu tinha criado discretamente com seu Valdemar para apoiar moradia temporária de mulheres saindo de violência doméstica. Lúcia passou a vida ajudando vizinha em silêncio. Eu queria que o nome dela virasse teto para quem precisava. Mas eu ainda não tinha transferido tudo. Havia deixado espaço para meus filhos mostrarem quem eram. Não por teste cruel, por esperança besta. Naquela noite a esperança saiu pela janela sem fazer barulho. Sentei no meu escritório pequeno, que tinha cheiro de papel velho e café. Liguei o computador. A tela acendeu devagar. Na parede, um quadro com uma frase que Lúcia bordou.
Casa não é parede, é cuidado. Eu toquei a moldura. Às 8h54, mandei mensagem para seu Valdemar. Preciso executar o plano da pasta vermelha hoje. Ele respondeu em menos de 2 minutos. Eles mexeram no prédio? Sim. E nos moradores? Também. A resposta dele veio seca. Então não é mais família, é risco patrimonial. Estou online. Seu Valdemar tinha 67 anos, contador, óculos grossos e coração escondido atrás de planilha. Ele foi amigo de Lúcia. Chorou no enterro dela no banheiro, para ninguém ver. Quando eu falei pela primeira vez sobre criar o instituto, ele só disse, demorou. Abri a videoconferência. Ele apareceu de camiseta branca, escritório ao fundo, pilhas de pasta. João, respira. Vamos por ordem. Você tem certeza? Olhei para o retrato de Lúcia. Tenho. Sem volta? Sem volta. Ele assentiu. Então começa pelos acessos. Primeiro bloqueia qualquer procuração que Renato use nas empresas. Depois registra a revogação do comodato verbal das salas da clínica da Camila. Em seguida, notificação extrajudicial para todos os envolvidos. E a doação? Hoje. João, doação de patrimônio grande precisa cumprir forma. Mas a gente já deixou tudo pronto. Assinatura digital, cartório parceiro, reconhecimento, ITCMD calculado. Vai custar. Quanto? Pelos bens principais, impostos e taxas, perto de R$410 mil. Eu pago. Você vai doar as lojas, as 3 unidades e os direitos creditórios para o Instituto Lúcia Moreira. Vai manter usufruto de uma parte para sua sobrevivência, como combinamos, e vai tirar seus filhos de qualquer expectativa sobre isso. Sim. Ele respirou fundo. E as dívidas deles com você? Cobrar. Todas? Todas. Foi a primeira vez que Valdemar sorriu naquela noite. Agora você falou minha língua. Às 9h12, meu celular começou a vibrar. Renato. Ignorei. Camila. Ignorei. Priscila mandou mensagem. Seu João. O senhor criou um constrangimento enorme. Depois não diga que ninguém tentou incluir o senhor. Eu tirei print. Coloquei na pasta digital Evento Lumina. Valdemar viu minha tela compartilhada. Tem mais? Tenho slide, vídeo e testemunha. Quem? Dona Celeste, como se tivesse sido chamada pelo pensamento, campainha tocou. Fui abrir. Dona Celeste estava ali, 76 anos, cabelo preso, vestido florido e uma bolsinha marrom apertada contra o peito. Seu João, desculpa. Eu vi tudo lá embaixo. Posso entrar? Claro. Ela entrou olhando para o retrato de Lúcia. Eu trouxe isso. Da bolsa, tirou um envelope amassado. Dentro havia uma cópia da suposta ata que Raul andava mostrando para moradores. A assinatura dela estava lá. Falsa. A de seu Orlando também. A de mais 5. Uma moça passou aqui semana passada dizendo que era a atualização cadastral do condomínio. Eu não assinei nada de assembleia. Depois vi meu nome nesse papel. Fiquei com medo. Por que não me falou? Ela baixou os olhos. Porque seu filho disse que o senhor já sabia. Sente o gosto de metal na boca. Dona Celeste continuou. Ele falou bonito, sabe? Disse que ia modernizar tudo, que os idosos ganhariam indenização, que quem atrapalhasse ia ficar sem nada depois. Eu moro aqui desde que meu marido era vivo. Eu não tenho para onde ir, seu João. Aquela frase tirou a história do campo da ofensa e colocou no campo da guerra. Eu pedi licença, tirei foto do documento, mandei para Valdemar. Ele escreveu no chat, perfeito. Falsidade documental e possível estelionato contra moradores vulneráveis. Isso segura o projeto. Dona Celeste ficou na sala, olhando o empadão pela metade na mesa. Era hoje o dia da Dona Lúcia, né? Era. Ela gostava de flor amarela. Gostava. Dona Celeste enxugou o canto do olho. Ela me emprestou dinheiro quando meu Orlando ficou desempregado. Nunca contou para ninguém. Eu respirei fundo. Não podia chorar muito. Choro comprido afrouxa a mão. E eu precisava de mão firme. Às 9h30, Valdemar abriu a sequência. Revogação de acesso bancário da RM Prime, empresa que Renato usava com uma participação minha antiga de 70%. Ele achava que eu tinha 20%. Na época em que abri a empresa para ajudar meu filho, deixei ele como administrador operacional, mas as cotas majoritárias ficaram comigo por orientação de Valdemar. Renato nunca ligou. Papelada do velho, ele dizia. Papelada do velho fechou a porta. Cliquei em revogar administrador. Confirmação por biometria. Código no aplicativo. Senha. Documento gerado.
Renato perdeu acesso ao caixa da empresa em 20 segundos. Em seguida, bloqueio dos cartões corporativos. Um por um. O cartão que pagava jantar na Barra. O cartão que abastecia o carro de Priscila. O cartão adicional que ninguém me pediu, em nome dela. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Valdemar narrava. Agora empréstimos. Renato deve formalmente R$380 mil, entre principal, correção e cláusula de vencimento antecipado. Camila deve R$221 mil. Você quer notificação com prazo de 48 horas? Quero 24. João, eles me deram menos que isso para deixar de ser pai. Ele não discutiu. Às 10h05 Camila ligou. Atendi no viva voz, com Valdemar e Dona Celeste em silêncio. Pai, que baixaria foi aquela? Você humilhou a gente na frente de todo mundo. Eu humilhei? Você sabe como o mercado é. O Raul está tentando contornar, mas o Álvaro ficou desconfortável. Que pena. Que pena. Pai, você não entende. Esse projeto pode mudar nossas vidas. De quem? Da família. Dona Celeste é família? Ela ficou muda. Que Dona Celeste? A senhora do 302. A assinatura dela está na ata de vocês. Camila respirou pelo nariz. Pai, eu não mexo com documento. Isso é com Raul. Então chama Raul. Ele está resolvendo. Camila, você sabia que queriam tirar moradores daqui? Não é tirar, é indenizar. Todo mundo tem preço. Dona Celeste apertou a bolsinha no colo. Eu perguntei. E eu? Qual era meu preço? Ela demorou. Você ia receber bem. R$300 mil e ficar até o começo da obra. Pai, para quem não faz nada com patrimônio, é dinheiro. Eu fechei os olhos. Minha própria filha achava que minha vida valia uma parcela de apartamento novo. Camila, você tem 24 horas para quitar sua dívida comigo. Ok, seu empréstimo da clínica. Contrato assinado em 12 de março. R$221 mil atualizados. Vence amanhã, às 10 da noite. Ela riu, achando que eu blefava. Pai, para de teatro. E segunda-feira você recebe a notificação para desocupar a sala comercial do térreo. O contrato de comodato acabou. A risada morreu. Você não faria isso. Já fiz. A voz dela afinou. Minha clínica funciona ali. Eu tenho clientes, agenda, funcionárias. Dona Celeste mora aqui. Também tem vida. Você está escolhendo vizinho em vez de filha? Estou escolhendo decência em vez de golpe. Ela desligou. Dona Celeste me olhou como se eu tivesse colocado um guarda-chuva sobre ela no meio de um temporal. Às 10h20, Renato invadiu meu apartamento sem bater. Ainda estava de paletó, rosto vermelho, cheiro de bebida cara. Priscila veio atrás, furiosa. Que história é essa de cartão bloqueado? Eu estava sentado à mesa, com o notebook aberto e documentos espalhados. Valdemar continuava na chamada, mas sem câmera. Dona Celeste ficou de pé, nervosa. Renato apontou para ela. O que essa mulher está fazendo aqui? Eu me levantei. Cuidado com a boca. Você enlouqueceu? Bloqueou o cartão da empresa no meio do evento. O buffet tentou passar pagamento adicional e recusou. Eu passei vergonha. Priscila completou. Vergonha internacional, seu João. Tinha gente séria ali. Gente séria falsifica a ata? Ela ficou branca por meio segundo, depois recuperou pose. Eu não sei do que o senhor está falando. Renato bateu a mão na mesa. Reativa agora. Não. Pai, eu sou administrador da RM Prime. Era. Ele piscou. Como assim era? Revoguei. Você não pode. Posso. Tenho 70%. O silêncio fez mais estrago que grito. Priscila olhou para Renato. 70? Renato abriu e fechou a boca. Pai, você disse que era só formalidade. Eu nunca disse. Você nunca perguntou. Ele avançou um passo. Você me enganou. Eu quase ri. Eu te dei empresa, cliente, estrutura, assinatura, nome limpo e tempo. Você me deu slide chamando minha vida de patrimônio morto. Era uma frase de apresentação. E a ata? Ele desviou o olhar. Priscila percebeu e atacou. Seu João, o senhor precisa entender que negócios exigem movimento. Ninguém está machucando ninguém. O prédio está velho, cheio de infiltração, desvalorizado. Os moradores vão agradecer quando receberem algo. Dona Celeste falou pela primeira vez, baixinho. Eu não agradeço. Priscila virou como se a voz viesse de um móvel. A senhora nem entende os valores envolvidos. Eu dei um passo entre elas. Ela entende casa. Renato passou a mão no cabelo. Pai, você quer o quê? Pedido de desculpa? Está bem. Desculpa. Pronto.
Agora desbloqueia. Amanhã a gente senta e melhora a sua parte. Minha parte? Sim. A gente aumenta para 500 mil reais e você fica num flat bom durante a obra. Priscila cochichou. Renato. Não, Pri, deixa. Ele quer número. Dou número. Eu olhei para ele com calma. Renato, você não percebeu. Eu não estou negociando. Ele riu nervoso. Todo mundo negocia. Lúcia não negociava caráter. O nome da mãe dele bateu feio. Ele endureceu. Não usa minha mãe. Sua mãe? Hoje você esqueceu até a data dela. Ele gritou. Eu estava trabalhando para vender o prédio onde ela morreu. Ele levantou a mão no ar, não para bater, mas para mandar calar. Mesmo assim, meu corpo reagiu. Não dei um passo para trás. Ele percebeu. A mão caiu. Valdemar, do notebook, falou. Boa noite, Renato. Renato virou para a tela. Quem está aí? Valdemar, contador do seu pai. Informo que a revogação já foi protocolada. Os cartões bloqueados e as notificações extrajudiciais serão enviadas ainda hoje. Recomendo que você constitua advogado independente, pois o senhor Raul Azevedo parece envolvido nos fatos. Priscila perdeu a cor de vez. Isso é ridículo. Valdemar continuou. Também recomendo preservar mensagens, e-mails e apresentações. Apagar prova pode piorar a situação. Renato apontou para mim. Você botou advogado contra seu próprio filho. Você botou investidor contra sua própria casa. Ele veio perto, voz baixa. Você vai se arrepender. Eu sei coisas suas também. Essa frase me interessou. Sabe? Sei. Sei que você tem dinheiro escondido. Sei que nunca declarou tudo direito. Valdemar suspirou no notebook. Renato, como contador, agradeço a confissão de que você sabia da existência de patrimônio declarado irregular. Quer continuar? Renato percebeu tarde demais que estava cercado por microfones e papel. Priscila puxou o braço dele. Vamos embora. Antes de sair, ela olhou para mim com ódio limpo. O senhor acabou com seus filhos por orgulho. E eu respondi, não. Eu só parei de financiar. A porta bateu. Dona Celeste sentou devagar. Seu João, isso vai dar confusão. Já deu. E o senhor aguenta? Olhei para o retrato de Lúcia. Hoje eu aguento. Mas, quando Dona Celeste foi embora e a chamada com Valdemar terminou a primeira etapa, fiquei sozinho na sala. A vela tinha queimado até o fim. O empadão esfriou. Lá embaixo, a música parou antes do previsto. Ouvi vozes no corredor, passos apressados, elevador abrindo e fechando. A festa morreu, sem sobremesa. À 00:15, meu celular parecia bicho preso. 18 chamadas de Renato, 11 de Camila, 7 de Priscila, 4 de Raul. Uma mensagem de número desconhecido. Velho burro, você não sabe a força do Álvaro. Eu salvei. À 1 da manhã recebi um vídeo. Era Renato, provavelmente no carro, bêbado de raiva. Pai, você vai destruir tudo por causa de sentimentalismo? Beleza. Amanhã eu vou mostrar para todo mundo quem você é. Vou contar que você sempre manipulou a gente com dinheiro. Você vai morrer sozinho nesse apartamento mofado. Eu assisti uma vez. Depois salvei na pasta. Não doeu como deveria. Talvez porque a dor já tivesse feito o serviço dela durante anos, em prestações pequenas. Aniversário esquecido. Ligação não retornada. Neto que eu quase não via porque a rotina estava corrida. Almoço marcado e desmarcado em cima da hora. Priscila corrigindo meu português em público. Camila dizendo que minha camisa não conversava com o ambiente. Naquela noite, só chegou o boleto final. Dormi no sofá às 2:20, sem trocar de roupa. Acordei às 5:40 com batidas na porta. Abri. Era Luciano, o porteiro, assustado. Seu João, desculpa. Tem 2 caras lá embaixo perguntando pelo senhor. Disseram que são da empresa Figueiredo. Mandou subir? Não. Achei estranho. Um deles perguntou se o senhor mora sozinho. Senti o corpo acordar inteiro. Fez certo. Não deixa subir. Chama a polícia se insistirem. Eu chamo. Luciano? Oi? Obrigado. Fechei a porta e encostei a testa na madeira por um segundo. Agora não era só dinheiro. Era pressão de gente grande. Fui até o escritório. Liguei para Valdemar. Ele atendeu rouco. Já? 2 homens do Álvaro no prédio. Registra boletim. Agora. E manda mensagem para todos os moradores alertando que ninguém deve assinar nada. Vou mandar. Abri o grupo do condomínio. Dedos firmes. Bom dia. Aqui é João Batista, ex-síndico. Informo que documentos usados ontem no evento do projeto residencial Lúmina
podem conter assinaturas falsas de moradores. Não assinem nada. Não recebam visitantes ligados a Figueiredo Participações, RM Prime ou Raul Azevedo Advocacia, sem testemunha. Farei boletim de ocorrência e reunião emergencial hoje às 19h no salão. Envié. Em menos de 5 minutos, o grupo explodiu. Dona Silvia do 604. Como assim assinatura falsa? Seu Orlando, pelo celular da filha. Estou internado, não assinei nada. Professor Marcos do 408. Eu pedi cópia dessa ata e não mandaram. Uma moradora nova. Renato falou que estava tudo aprovado. A rachadura virou desabamento. Às 6h30, Renato mandou: apaga essa mensagem agora. Não respondi. Camila. Pai, você está criando pânico em idosos. Não respondi. Raul. Senhor João, sua conduta configura difamação e pode gerar responsabilização civil. Respondi. Ótimo. Nos vemos com documentos. Ele não escreveu mais. Às 8h, fui à delegacia com Dona Celeste, Luciano e a filha de seu Orlando. Não foi cena heróica. Delegacia tem ventilador barulhento, banco duro e gente cansada. O escrivão ouviu, pediu documentos, fez cara de quem já viu parente vender parente por menos. Quando mostrei a ata com assinatura de internado e o print do slide com estratégia de aquisição, ele levantou a sobrancelha. Isso aqui é sério. Oisai. Tem mais? Tenho gravações do evento. Luciano entregou um pendrive. Ele, abençoado, tinha salvo as imagens das câmeras do salão, inclusive a apresentação no telão e o momento em que Priscila me mandava sair. Eu nem tinha pedido. Ele só disse: Dona Lúcia me ajudou quando minha mãe adoeceu. Eu devia. Às 10h10, saí da delegacia com o boletim registrado. No celular, havia uma mensagem de Álvaro Figueiredo. Seu João, podemos conversar como homens. Não compre briga que não pode vencer. Respondi. Homem conversa sem mandar recado por segurança. Ele visualizou. Ao meio-dia, recebi ligação de um número fixo. Atendi. Senhor João Batista, aqui é Marisa, jornalista do Radar Carioca. Recebemos informação sobre um possível golpe imobiliário contra idosos na Tijuca envolvendo uma incorporadora. O senhor pode falar? Parei no meio da calçada. A rua cheirava a gasolina e pão francês. Quem passou meu contato? Prefiro preservar a fonte. Eu sabia. Professor Marcos. Ele tinha sobrinha jornalista. Posso falar, mas só com documento. Melhor ainda. Marquei às 3 no apartamento. Antes, fui ao cartório com Valdemar. A assinatura digital da doação estava pronta, mas eu quis olhar o rosto da tabeliã, ouvir cada palavra. Ela explicou tudo. As lojas térreas, as unidades 107, 212 e 519, os direitos creditórios de aluguéis e indenizações, tudo passaria para o Instituto Lúcia Moreira, com cláusulas de inalienabilidade parcial por 10 anos, destinação social, prestação de contas anual e usufruto limitado para minha manutenção. Meus filhos não poderiam vender, penhorar, pressionar, herdar aquilo como se fosse prêmio por ausência. Quando ela perguntou se eu assinava livremente, minha mão não tremeu. Assino. A caneta deslizou no papel. João Batista Moreira. Um nome simples, fazendo um estrago bonito. Valdemar conferiu cada página. Agora eles podem espernear, mas não podem tomar. E o apartamento onde moro? Fica no seu nome. Mas você deixou no testamento para o Instituto também, com direito de uso para eventual cuidador que você indicar. Seus filhos terão a legítima apenas sobre o que a lei mandar, e descontando dívidas. Bom, ele tirou os óculos. João, me responde uma coisa. Você ainda quer deixar algo para Renato e Camila? Pensei. Não com sentimentalismo, com justiça. Filho não deixa de ser filho porque errou, mas adulto precisa conhecer o peso do que faz. Quero deixar uma porta, não dinheiro, porta. Como? Se um dia eles reconhecerem judicialmente o que fizeram, repararem os moradores e quitarem as dívidas, podem participar como voluntários do Instituto, sem cargo, sem salário. Valdemar soltou uma risada curta. Isso é mais cruel que tirar tudo. Não é crueldade, é espelho. Às 3, Marisa chegou com uma câmera pequena e um rapaz de áudio. Não fiz pose. Sentei à mesa, com um retrato de Lúcia ao fundo. Mostrei documentos, não lágrimas. Dona Celeste falou. Luciano falou. A filha de Orlando falou pelo celular. A matéria não precisava de música triste. Tinha papel. Às 5h30, antes mesmo de ir ao ar,
Renato apareceu de novo, dessa vez sozinho. Olheiras, camisa amassada, arrogância rachada. Pai, precisamos conversar. Agora? Agora. Tenho reunião com moradores às 7. Por isso mesmo. Ele entrou sem esperar convite, mas parou ao ver a mesa organizada com pastas, cópias e etiquetas. Meu filho sempre teve medo de organização quando ela não estava a favor dele. Você chamou o jornalista? Chamaram. E você falou, com documentos. Ele passou a mão no rosto. Você não sabe o que está fazendo com minha carreira. Zay. Álvaro saiu do negócio. Disse que não quer risco jurídico. Os investidores estão pedindo explicação. Raul sumiu. A Priscila está desesperada. Ela mandou eu tirar meu uniforme. Ele fechou os olhos. Ela fala besteira. Você deixou. Eu errei. Tá? Errei. Mas dá para consertar. Você solta uma nota dizendo que foi mal entendido, que moradores se confundiram. Eu faço uma carta pedindo desculpas pelo evento. E a ata falsa? Raul resolve. Raul falsificou sozinho? Renato não respondeu. Ali estava o filho que eu criei, espremido entre medo e hábito de mentir. Por um instante, vi o menino de 7 anos com capacete amarelo. Quis abraçar, mas abraço na hora errada vira autorização. Renato, você sabia? Ele olhou para a janela. Eu sabia que Raul ia agilizar adesões. Sabia que tinha assinatura falsa? Eu não perguntei, porque não queria saber. Ele se irritou. Pai, o mundo funciona assim. Ninguém constrói nada esperando todo mundo concordar. Você acha que esses prédios bonitos aparecem como? Com reunião de condomínio e cafezinho. Alguns aparecem com crime. Ele bateu na mesa. Crime? Eu sou seu filho, e Dona Celeste é vítima. Ele me olhou com ódio. Você prefere ela? Hoje sim. A frase entrou nele como tapa. Então acabou, disse. Acabou ontem. Ele virou para sair, mas antes parou. Você doou tudo, né? A Priscila viu movimentação no cartório. Você doou. Eu não respondi. Ele entendeu. Para quem? Para o nome da sua mãe. Ele ficou parado. Pela primeira vez, a raiva dele não achou saída. Você usou a mamãe contra mim. Não. Você tentou usar a casa dela contra os outros. Ele saiu sem bater a porta. Isso doeu mais. Porta batida ainda quer ser ouvida. Saída quieta é quando a pessoa começa a calcular prejuízo. Às 7, o salão estava cheio. Não com investidores, com moradores. Cadeiras de plástico, ventilador girando, gente segurando cópia de documento, celular gravando. Eu fiquei de pé na frente, sem microfone. O mesmo lugar onde Renato falara de patrimônio morto agora tinha a Dona Celeste na primeira fila, seu Orlando participando por vídeo, Luciano na porta e Marisa no fundo observando. Boa noite. Comecei. Vou ser breve. Ontem um projeto foi apresentado neste salão usando o nome do nosso prédio e documentos que vários moradores dizem não reconhecer. Eu registrei boletim de ocorrência. Quem recebeu proposta, visita ou papel, entregue cópia. Ninguém será obrigado a vender casa no susto. Um homem do 701 perguntou, seu João e seu filho? A sala ficou tensa. E eu respondi, meu filho responderá como qualquer adulto. Dona Silvia levantou. Eu assinei uma lista achando que era para troca de interfone. Outra. Comigo disseram que era atualização para seguro. Professor Marcos, isso é método. A reunião virou catarse, mas eu cortei quando começou a virar gritaria. Gente, raiva sem documento vira barulho. Raiva com documento vira processo. Vamos fazer direito. Essa frase segurou a sala. Organizamos comissão. 3 moradores. Um advogado indicado por professor Marcos Valdemar como contador voluntário do Instituto e Luciano como responsável por preservar imagens. Ao final, Dona Celeste se levantou e disse, eu proponho que a gente reconheça seu João como representante dos moradores nessa questão. A sala aplaudiu. Eu não gostei do aplauso. Aplauso é perigoso, embriaga. Só baixei a cabeça. No corredor, depois da reunião, Camila me esperava. Sem vestido dourado, sem maquiagem perfeita. Parecia menor. Pai. Camila. Ela olhou para o chão. Minha clínica recebeu a notificação. Recebeu. Eu tenho funcionárias. Ozai, você vai mesmo me tirar de lá? Vu. Ela mordeu o lábio. Eu não falsifiquei nada, mas emprestou seu nome. Eu achei que era só um projeto. Renato e Raul cuidavam da parte jurídica. Eu só ia abrir uma unidade premium no prédio novo. E os moradores? Ela se irritou, mas a voz falhou. Eu não pensei. Esse é o problema. Pai, se eu perder a clínica, eu quebro. Você deve 221 mil reais. Tem contrato.
Eu posso executar. Você faria isso com sua filha? Eu respirei. Lá vinha a frase preferida de quem feriu primeiro. Camila, quando você aceitou minha sala sem pagar aluguel por 3 anos, eu era pai. Quando pediu dinheiro para a máquina, eu era pai. Quando usou meu prédio em slide sem me perguntar, eu virei obstáculo. Decide o que eu sou só quando convém. Ela chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorei junto por dentro, mas por fora fiquei inteiro. Eu estava com vergonha de você, ela disse, quase sem voz. A honestidade dela cortou mais que mentira. Por quê? Porque minhas clientes perguntavam. Porque você aparecia de chinelo às vezes, conversava com o porteiro, levava marmita. Eu queria parecer outra coisa. E parecia? Ela cobriu o rosto. Parecia vazia. Eu não a abracei. Ainda não. Você tem 24 horas para entregar as chaves da sala. Sobre a dívida, seu advogado fala com Valdemar. Pai. Boa noite, Camila. Deixei minha filha no corredor chorando. Quem conta a história bonita diria que foi fácil. Não foi. Subi sentindo cada degrau no joelho. No apartamento sentei no escuro. Queria que Lúcia estivesse ali para dizer se eu tinha passado do ponto. Mas talvez a resposta estivesse no silêncio. Ela nunca suportou injustiça embrulhada em bons modos. No dia seguinte, a matéria saiu às 8 da manhã. Projeto de luxo na Tijuca é suspeito de usar assinaturas falsas de idosos para pressionar venda de prédio. Não citaram meus filhos no título. No texto, sim. RM Prime, Raul Azevedo, Figueiredo Participações. O vídeo mostrava o telão, a foto antiga, minha cara parada segurando o empadão, Priscila dizendo, jantar de gente importante, sem perceber a câmera de Luciano pegando o som perto da porta. A internet fez o que a internet faz. Em 2 horas, comentários. Em 3, perfis imobiliários apagando fotos com Renato. Em 4, clientes da clínica perguntando para Camila se ela estava envolvida em golpe contra idosos. Em 5, Raul desativou o Instagram profissional. À tarde, Álvaro soltou nota dizendo que era apenas potencial parceiro comercial sem participação nos documentos. Mentira elegante, mas mentira com medo. Renato me ligou 43 vezes. Não atendi. Às 4 da tarde recebi mensagem de Priscila. Seu João, eu exagerei ontem. Podemos conversar sem Renato? Mostrei para Valdemar. Ele respondeu. Cuidado. Cobra tentando trocar de pele. Ela apareceu às 6, sozinha. Óculos escuros, cabelo preso, sem perfume forte. Entrou olhando o apartamento como se agora ele tivesse minas no chão. Vou ser direta, disse. Renato está destruído. Álvaro quer processar todo mundo. Raul está dizendo que Renato sabia. Camila está jogando culpa no Raul. Se cada um puxar para um lado, isso vira caso criminal. Provavelmente. Ela engoliu. Eu posso te entregar provas. Do quê? De que Raul falsificou as assinaturas com autorização verbal do Renato. Tenho áudios, tenho mensagens, tenho planilhas de abordagem dos moradores, tenho até conversa com Álvaro, pedindo para acelerar antes que o velho acordasse. O velho acordou. E em troca, ela tirou os óculos. Eu quero sair limpa. Tenho uma filha, seu João. Minha neta, Bianca, 6 anos. Eu vi há pouco. Priscila usava a menina como convite ou muro, dependendo do interesse. Bianca também moraria no dinheiro tirado daqui? Ela ficou vermelha. Eu não sou monstro. Não disse que é. Perguntei. Eu queria segurança. Para isso aceitou insegurança dos outros. Ela abriu a bolsa e tirou um pendrive. Está tudo aqui. Se eu entregar, você tira meu nome da denúncia? Eu não tiro nem ponho nome. Documento mostra. Ela se desesperou. Seu João, por favor. Renato vai me arrastar junto. Você estava junto. Mas eu posso ajudar. Então ajude sem comprar absolvição. Ela levantou. O senhor é duro. Não. Eu fui mole tempo demais. Ela deixou o pendrive na mesa e saiu. Antes de fechar a porta, disse, Renato não vai te perdoar. E eu respondi, eu ainda estou decidindo se quero. O pendrive foi a virada. Nele havia áudios de Raul explicando como coletar assinaturas amplas, planilha com moradores classificados por vulnerabilidade, idosa sozinha, filha mora longe, endividado, resistente emocional, pressionar via infiltração. Essa última me fez levantar. Infiltração? Valdemar, na chamada, ficou sério. João, isso sugere sabotagem. Fui direto ao subsolo com Luciano. A parede perto da bomba d'água tinha sinais recentes de mexida, não vazamento natural. Registro afrouxado.
Pequeno o suficiente para criar problema, grande o suficiente para justificar laudo de prédio deteriorado. Tirei foto. Chamei encanador de confiança, Tião, que trabalhou comigo em obra por 20 anos. Ele chegou com lanterna e palavrão. Isso aqui alguém abriu de propósito, João. Tem certeza? Tenho. Ferramenta recente. Olha a marca. Mais prova. Mais nojo. Naquela noite, pela primeira vez, senti medo de verdade. Não medo por mim. Medo do que meus filhos tinham permitido nascer ao redor deles. Golpe imobiliário não brinca. Tem advogado, investidor, capanga, laudo falso, incêndio que começa em lugar conveniente. Eu dormi com uma cadeira encostada na porta e o celular carregando ao lado. Às 3h10 da madrugada, acordei com cheiro de fumaça. Levantei num pulo. O corredor tinha fumaça fina vindo da escada. Gritei. Bati nas portas. Luciano já corria lá embaixo acionando o alarme. O fogo começou no depósito de materiais do térreo, perto da sala onde guardávamos documentos antigos do condomínio. Pequeno, mas suficiente para destruir arquivos se ninguém visse. Os bombeiros chegaram rápido. Ninguém se feriu. Mas, quando a fumaça baixou, a intenção ficou clara. Queimaram o lugar errado. Os documentos importantes estavam comigo. A câmera do corredor mostrou um homem de boné, entrando pela garagem às 2h58. O portão abriu com controle remoto antigo. Quem tinha controle? Moradores e alguns prestadores. Renato ainda tinha um. Eu não acusei no grupo, não precisava. Só entreguei imagem à polícia. Às 8 da manhã, Renato apareceu no prédio, transtornado. Você acha que eu mandei botar fogo? Eu estava no térreo, olhando os bombeiros recolherem equipamento. Não sei. Você acha? Eu sei que você abriu porta para gente que talvez mande. Ele ficou pálido. Eu não queria isso. Mas queria o resultado. Eu queria vencer. Vencer quem, Renato? Ele olhou em volta. Parede chamuscada. Moradores assustados. Dona Celeste com máscara no rosto. Luciano coberto de fuligem. Eu queria não ser você. A frase saiu antes que ele pudesse vestir. Ficou nua entre nós. Eu a senti devagar. Conseguiu. Ele chorou. Não bonito. Choro feio. De homem que percebe o buraco quando já caiu. Por um segundo, quase pus a mão no ombro dele. Mas vi Dona Celeste tossindo e tirei a mão do caminho. Vá embora, falei. Pai. Vai à delegacia. Conta tudo. Antes que contem por você. Ele foi. Naquele mesmo dia, Raul foi intimado. Álvaro virou alvo de investigação por tentativa de coação. A matéria ganhou televisão local. O projeto Lúmina virou piada amarga na boca dos moradores. Lúmina, o golpe iluminado. Priscila entregou mais provas para salvar a própria pele. Camila fechou a clínica por uma semana e recebeu uma enxurrada de cancelamentos. Renato perdeu o registro em uma associação de corretores enquanto apuravam conduta. Ninguém foi preso naquela hora. Vida real não fecha arco em 20 minutos. Mas a máquina começou a andar. E máquina de papel, quando pega trilho, rende devagar, mas esmaga. Uma semana depois, sentei na sala de audiência de mediação com meus 2 filhos. De um lado, Renato, sem paletó, barba por fazer. Do outro, Camila, cabelo preso, olhos inchados. Priscila não veio. Raul mandou advogado. Valdemar sentou ao meu lado, pasta preta no colo. O mediador explicou acordos possíveis: reparação aos moradores, confissão parcial, entrega integral de documentos, pagamento de danos, quitação das dívidas familiares em plano formal, desocupação da sala comercial, renúncia a qualquer tentativa de anular a doação ao Instituto. Renato ouviu calado. Camila chorou quando leu o valor total: R$ 601 mil de dívidas familiares somadas, fora possíveis danos coletivos. Não era um número impossível para eles. Se vendessem carro, joia, participação, aparência, era impossível apenas para o orgulho. O mediador perguntou: Senhor João, há disposição para perdão parcial da dívida? Meus filhos olharam para mim pela primeira vez como olhavam quando eram pequenos e queriam sobremesa antes do almoço. E eu respondi: há disposição para converter metade da dívida em reparação direta ao condomínio e ao Instituto Lúcia Moreira, desde que assumam por escrito o que fizeram, peçam desculpas públicas aos moradores e se afastem de qualquer atividade imobiliária envolvendo este prédio. Renato fechou os olhos. Camila sussurrou: Pública. Pública, falei. Vocês humilharam em público. Reparação escondida é maquiagem.
Renato apertou a caneta até os dedos ficarem brancos. Você quer me ver de joelhos? Não. Quero ver você de pé sem pisar em ninguém. Camila me olhou. E como filha? Como filha, você ainda pode vir tomar café. Sem chave da sala, sem pedir dinheiro, sem mentir. Ela começou a soluçar. O mediador ofereceu água. Renato assinou primeiro. Camila demorou, mas assinou. Na hora em que a caneta dela tocou o papel, senti um cansaço antigo sair dos meus ombros. Não era alegria. Era fim de vazamento. O pedido de desculpas aconteceu no salão, no mesmo palco. Sem telão caro, sem buffet, sem investidores. Só moradores, cadeiras e ventilador. Renato leu. Eu, Renato Moreira, reconheço que participei de um projeto que usou documentos irregulares e pressão indevida sobre moradores do edifício Santa Cecília. Peço desculpas ao meu pai, João Batista, aos moradores, especialmente aos idosos que foram abordados de forma desonesta, e assumo o compromisso de reparar os danos. A voz dele falhou em meu pai. Eu não mexi. Camila leu depois. Eu, Camila Moreira, reconheço que me beneficiei da estrutura do prédio e ignorei sinais de irregularidade porque queria vantagem pessoal. Peço desculpas aos moradores e ao meu pai. Dona Celeste, na primeira fila, não aplaudiu. Ninguém aplaudiu. Foi melhor assim. Desculpa não é espetáculo. Quando terminou, Camila veio até mim. Posso te abraçar? Eu olhei para ela. Vi a criança que dormia no meu colo vendo o desenho. Vi a mulher que me chamou de pequeno. As duas eram verdadeiras. Abri os braços. Ela chorou no meu peito. Não perdoei tudo ali, mas deixei uma porta sem tranca. Renato ficou parado a 2 metros. O orgulho dele ainda brigava com a vergonha. Eu não chamei. Ele precisava atravessar sozinho. Depois de alguns segundos, ele veio. Pai, eu não sei como consertar. Começa não piorando. Ele soltou uma risada quebrada. Depois chorou também. O abraço dele era duro, cheio de culpa. Eu segurei por pouco tempo. O suficiente para ele saber que eu ainda era pai, não o suficiente para esquecer que ele era adulto. Meses passaram. O processo contra Raul avançou. Álvaro pagou caro para sair menor do que entrou, mas não saiu limpo. A Figueiredo Participações perdeu contratos. O edifício Santa Cecília fez obras de verdade, aprovadas em assembleia de verdade. Encanamento, elétrica, acessibilidade, pintura, nada de fachada de vidro, só dignidade. O Instituto Lúcia Moreira abriu a primeira moradia temporária nas antigas salas térreas, onde seria uma clínica premium com parede marmorizada. Colocamos beliches bons, armários, cozinha comunitária e brinquedoteca pequena. Dona Celeste ajudava a organizar doações. Luciano virou coordenador de manutenção remunerado. Tião cuidou da reforma por preço justo. Na parede da entrada, uma placa simples: casa não é parede, é cuidado. No dia da inauguração, Camila apareceu sem câmera. Trouxe kits de higiene e ofereceu atendimento estético gratuito para mulheres que estavam tentando voltar a se reconhecer no espelho. Eu aceitei, mas com regra, sem postar. Ela assentiu, sem postar. Renato demorou mais. No começo, vinha só deixar envelope de pagamento da reparação. Depois começou a ajudar na parte burocrática, calado. Um dia encontrei ele no subsolo, ao lado de Tião, aprendendo a fechar registro. Vai sujar a camisa, falei. Ele olhou para a mancha de graxa na manga e deu de ombros. Comprar outra não resolve tudo, né? Não. Foi o mais perto de uma conversa honesta em anos. Priscila se separou dele antes do Natal. Levou Bianca para morar no Recreio. Achei que ela sumiria, mas um domingo apareceu com a menina. Bianca correu até mim com um desenho. Eu, ela, um prédio azul e uma mulher de flor amarela. Essa é a vovó Lúcia, disse. Oi, agachai. Quem te falou dela? Meu pé. Olhei para Renato, parado na porta. Ele baixou os olhos. Às vezes, reparação começa contando a história certa para uma criança. No aniversário seguinte de Lúcia, fiz empadão de novo. Mesa simples, toalha azul, flores amarelas. Vou jantar às 7. Quem quiser lembrar, chega no horário. Às 6h50, Dona Celeste bateu com pudim. Luciano trouxe refrigerante. Tião trouxe pão. Camila chegou às 6h50 e 8 com uma salada torta feita por ela mesma. Renato chegou às 7 em ponto com Bianca pela mão. Ninguém vestia roupa de gala. Ninguém falou em investimento. O empadão saiu do forno e o cheiro ocupou a sala como se Lúcia tivesse aberto a porta.
Antes de comer, Renato ficou de pé. Pai, posso falar uma coisa? Meu corpo quase armou defesa. Por costume. Pode. Ele olhou para a mesa. Eu passei anos achando que tinha que subir na vida para não parecer de onde vim. Só que eu confundi subir com cuspir para baixo. Ninguém disse nada. Ele continuou. Eu não sei se um dia vou merecer de novo sentar aqui sem vergonha, mas obrigado por não ter vendido essa mesa junto com o prédio. Camila chorou quieta. Dona Celeste fingiu procurar guardanapo. Eu olhei para o retrato de Lúcia, cercado de flores amarelas. Comam antes que esfrie, falei. Foi a frase mais parecida com perdão que consegui naquele dia. Mais tarde, quando todos foram embora, fiquei sozinho na cozinha lavando o prato. A cidade fazia barulho lá fora. No pátio, crianças corriam. O prédio rangia seus canos antigos. Vivo, imperfeito, protegido. Peguei a última fatia de empadão e coloquei num prato pequeno diante do retrato de Lúcia, como ela fazia com o santo, embora dissesse que era só costume de mãe. Não deixei, falei baixo. Demorei, mas não deixei. O celular vibrou. Era a mensagem de Renato. Cheguei. Obrigado pelo jantar. Semana que vem posso levar a Bianca para ajudar na brinquedoteca. Respondi. Pode, mas chega no horário. Ele mandou. Chego. Sorri. Não porque tudo estava resolvido. Família não se resolve como contrato. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ninguém tentou me comprar, me esconder ou me realocar. A casa continuava de pé. O nome de Lúcia estava na porta. E meus filhos, quebrados pela própria ambição, finalmente tinham aprendido que algumas heranças só pertencem a quem tem coragem de cuidar. Se essa história mexeu com você, comenta quem realmente merece sentar à sua mesa. Deixa o like, se inscreve no canal e acompanha a próxima história.